Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começamos o programa invocando, como sempre, a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja feita nesse programa. Também vou começar aqui anunciando a minha própria aula do Seminário de Filosofia na próxima quarta-feira, dia 27, às 20 horas, na sede da E-Realizações, na rua França Pinto, 498, em São Paulo. Informações pelo telefone 5572-5363. Isso é 011-5572-5363. Daí, no próximo dia 4 de março, teremos o lançamento das duas traduções de livros do filósofo germano-americano Eric Voegelin, que é um dos pensadores mais importantes da segunda metade do século XX, se não o mais. Um dos livros é Reflexões Autobiográficas, que foi traduzido pela minha filha, Maria Inês de Carvalho Carrière, casou, ganhou um sobrenome francês. E o outro é Hitler e os Alemães, traduzido pelo meu ex-aluno Eupídio Fonseca. E haverá no lançamento duas palestras, uma do professor Mendo Castro Henriques, que é professor da Universidade Católica de Lisboa, e outra deste que vos fala. O professor Mendo dará em seguida um curso sobre Eric Voegelin nos dias 5 e 6 de março, às 19h30, também na E-Realizações, Rua França Pinto 498. Telefone 5572-5363. Não percam, porque o professor Mendo Henriques é uma das pessoas que mais conhecem a filosofia de Eric Voegelin no mundo. É o autor do livro A Filosofia Civil de Eric Voegelin, que é indispensável para o conhecimento da obra desse filósofo extraordinário. Queria aqui também assinalar com pesar a morte do empresário mineiro Paulo Ribeiro Nunes, que foi um colaborador do Farol da Democracia. Ele faleceu num acidente de avião esses dias, era relativamente jovem ainda, e foi, sem dúvida, uma grande perda para a causa da liberdade no Brasil. Mas, para não dizer que estou só notícia triste, está aqui. O Blog Talk Radio é finalista no concurso WebWare 100, que premia os 100 meios de comunicação mais importantes, mais úteis e importantes da internet. Então, se vocês quiserem votar, e eu acho que devem votar mesmo, se quiserem fazer esse favor, eu acho o Blog Talk Radio espetacular, adoro o Blog Talk Radio. Se quiserem votar, entre no site www.webware.com/100, número 100, 100. Também queria alertar vocês para um artigo muito importante escrito por Lord Christopher Monckton, Visconde Lord Christopher Monckton, que foi um assessor da Margaret Thatcher. Escreveu um artigo espetacular sobre aquecimento global, que saiu no Telegraph de Londres, e que provocou uma chuva de cartas, 127 mil cartas. Eu acho que isso aí entra no Guinness, o artigo mais comentado da imprensa europeia. O artigo é um arraso contra o negócio do aquecimento global, né, mostrando que isso aí é um mito e que as soluções propostas só servirão para destruir totalmente a economia ocidental, não tocando na economia da China, que é a principal fonte poluidora do mundo. Na China não se toca. Então tudo isso aí é uma empulhação política, é uma fraude, e ainda tem gente que acredita nessa merda. Lord Monckton é um tipo extraordinário. Uns anos atrás ele inventou um concurso que é um quebra-cabeças, né? O sujeito que consegue montar primeiro o quebra-cabeça ganha $2 milhões. Então um camarada ganhou, o Lord Monckton disse que teve que vender a casa para pagar o prêmio, mas era brincadeira. Né? Uma outra coisa que eu queria sugerir a vocês é o seguinte: não deixem de assistir o filme American Gangster, dirigido pelo Ridley Scott.
com o Denzel Washington e o Russell Crowe. Os dois dão um show de interpretação e o filme é muito importante pela análise que está ali contida do problema ético na sociedade americana. Os personagens são dois, são um gangster, que é representado pelo Denzel Washington, e o policial que o persegue, representado pelo Russell Crowe. E é curioso que há uma estranha distribuição simétrica de virtudes e vícios entre os dois personagens. Porque o policial é aquele sujeito Caxias que faz tudo dentro da lei, né? O filme começa, eu não vou contar o fim, mas posso contar o começo. Começa com ele apreendendo, né, $1 milhão e, para a surpresa geral dos policiais, ele devolve $1 milhão em vez de embolsar, como faria qualquer policial normal, né, naquele meio ali representado. Então o sujeito faz tudo certinho, mas a vida pessoal dele é uma bagunça, porque ele vive comendo secretária, garçonete, enganando a mulher, não aparece em casa, não cuida do filho, né? O sujeito tem a vida toda estrambelhada, então ele coloca ordem na sua vida se apegando, né, à lei e cumprindo ao pé da letra. E o outro personagem, que é um bandidão traficante, né, que faz uma fortuna vendendo heroína e, portanto, matando um monte de gente, ele é um sujeito que ele, ao contrário, ele coloca a ordem na sua cabeça, sendo um sujeito religioso, né, monogâmico, cuidando da família, levando a mãe na igreja, etc, etc. Então, são as duas virtudes que não estão conseguindo, duas virtudes essenciais, a virtude da ordem cultural, moral, religiosa, e a virtude cívica, não conseguem juntar. Eu achei fabuloso isso aí, sobretudo porque o diretor do filme, ele não é americano, é inglês. O Ridley Scott é inglês. Mas a gente vem aqui, observa o negócio e pega problema assim, acerta na mosca. Negócio incrível mesmo, não deixem de assistir esse filme, né? Agora, vou dar aqui umas notinhas curtinhas, antes de entrar nos assuntos mais complexos do programa. A primeira é o seguinte, aqui, não sei quem me mandou isso aqui, mas é muitíssimo importante, que duas famílias colombianas que fugiram das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e que estão morando em Manaus, né, receberam ordem do governo brasileiro para sair do país em 8 dias. Quer dizer, o governo brasileiro quer matar esses pessoas, eles vão chegar, as famílias já estão formalmente ameaçadas de morte pelas FARC. Chegando lá vão morrer imediatamente. Agora o governo brasileiro não quer nem saber. E depois ainda tem gente que diz que o governo brasileiro não é parceiro das FARC. Ora, porra, né? Aqui, o Luiz Arnoldo Cunico, ou Cúnico, não sei aqui como é que pronuncia, me pede indicação de livros essenciais sobre o comunismo. Eu não vou te dar essa lista agora, Luiz Arnoldo, porque eu vou colocar uma lista dessa no meu site muito em breve. Você acompanha lá no www.olavodecarvalho.org, porque não é só você que está me pedindo, tem muita gente pedindo isso, e eu vou fazer então essa listinha e colocar lá, né? Aqui, o João Marafuga escreve de Portugal avisando que a reforma do ensino que está acontecendo lá é uma progressiva intromissão do Estado na vida das escolas. Isso aí, isso é a tendência mundial, né, João? Isso está acontecendo em toda parte. Agora, eu não sabia que em Portugal o negócio estava tão perigoso assim. De qualquer modo, fica aí o aviso. Quer dizer, Portugal não está escapando, né, desta onda intromissiva que o Estado acha que pode determinar, né, a vida das crianças, a vida particular das pessoas. É um negócio horroroso. Agora, aqui nos Estados Unidos, veja o que aconteceu. Tem um filme que se chama Obsession, que é a guerra do Islã radical contra o Ocidente. Eu assisti esse documentário, é muito importante, Obsession, né? Agora, a Universidade da Flórida, tinha lá uns estudantes que estavam exibindo o filme lá na Universidade da Flórida, então fizeram um pôster dizendo o seguinte: Radical Islam wants you dead. O Islã radical quer matar você, né?
é exatamente o conteúdo do filme. É o que o filme mostra mesmo, né? Quer dizer, a propaganda assassina, homicida, feita por essa organização terrorista, que realmente querem matar todo mundo, né? No Ocidente. Muito bem. Daí os estudantes muçulmanos protestaram e a reitoria da Universidade da Flórida mandou uma carta para 50 mil estudantes exigindo que os promotores do evento pedissem desculpas públicas. O que tem que dizer para esse reitor? Pedir desculpa ao caralho. Né? O que o filme diz é verdade. E o que o cartaz diz sobre o filme também é verdade. Ninguém não se pede desculpa por dizer a verdade. Né? Aqui, o Luiz Alberto Pepino, né, que é uma boa notícia. Estou distribuindo seus programas na minha cidade e arrumei uma dor de cabeça. Às terças-feiras aparece um monte de colegas e amigos me pedindo o último programa. Claro, já gravado em CD. Isso às 8 horas da manhã. Mas faço com carinho, é lógico. Muito obrigado, Luiz Alberto. Muito gentil da sua parte. Aí diz ele, fico feliz ao ver as pessoas que pouco acesso ou nenhum tiveram aos pensamentos e argumentos tão sólidos como os seus, podendo desfrutar tão facilmente dos mesmos. Outro dia um cliente me falou o seguinte, aspas, concluiu o curso de Ciências Políticas no ano passado, sendo que ele foi todo calcado em cima das teorias do Norberto Bobbio. Daí vem esse tal de Olavo de Carvalho e destrói tudo. Ainda bem. Vou reler tudo e tentar repensar tudo com prazer. Então, eu não sei o nome do cliente que disse isso, mas é um rapaz inteligente, está prestando atenção. O Norberto Bobbio, a única coisa que tem de errado no nome nele é o I do nome. Você tira o I, fica certo. Né? Esse Bobbio é um bobão mesmo. Né? É o homem que inventou o negócio da democracia estendida. Né? A democracia é um negócio que se você estende, você acaba com ela. E ele sabe, bom, acho que ele sabe isso, eu não sei se ele é bobo ou se é esperto demais, e o bobo somos nós. Né? Agora, aqui, a Joana Dark me manda aqui um e-mail mostrando que já tem uma organização do MST, Friends of the MST, operando aqui nos Estados Unidos, olha aí. E depois eu fico se queixando que falta dinheiro. Né? Já tem aqui uma ONG lançando a campanha internacional contra a criminalização do MST. O MST não precisa ser criminalizado. Ele já é criminoso. Primeiro que ele não existe legalmente e recebe dinheiro do governo. Quer dizer, como é que uma entidade inexistente pega dinheiro do governo? Né? Em segundo lugar, que o MST vive de tomar a terra dos outros e não plantar merda nenhuma. E daí leva prejuízo, é claro, ele mesmo provoca o prejuízo. E daí pede mais dinheiro, exige mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Quer dizer, essa é uma entidade extorsionária. Então não precisa ser criminalizado, porque já é criminoso. Agora, da onde, se tão ruim assim, tanto dinheiro do governo brasileiro, como é que tem dinheiro para botar gente aqui trabalhando para vocês, porra? Isso sem contar quem está trabalhando pro PT, essa turma que faz campanha aí para soltar aqueles espiões cubanos que estão presos aqui. Quer dizer, esse pessoal da esquerda aqui, nada em dinheiro, né? Um negócio impressionante. E quando falta não ter outra fonte, você vai lá e pede pro Jorge Soros, que é infalível. Chega lá, seu Jorge Soros, eu inventei aqui, né, uma organização comunista, anarquista, qualquer merdista, tá entendendo? Se for para fazer merda, você vai lá e pede dinheiro pro Jorge Soros, é infalível. Né? Aqui, o doutor Daniel Ponte me comunica que ele está lá fazendo uma denúncia importante sobre corrupção existente no IML, Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, e que está sofrendo perseguições por causa disso. Deem uma olhada lá. Ele diz o seguinte, você digitando no Google Daniel Ponte IML, sem ponto, Daniel Ponte IML, está toda lá a documentação da putaria que está acontecendo lá no IML. Eita, nossa. Mas no Brasil é assim, você começou a denunciar o negócio certo, você cumpre o seu dever, você começa a se ferrar. Quer ver como é que é o negócio? Aqui. A Estela Caim, minha amiga Estela Caim do Rio de Janeiro, me conta aqui uma história assombrosa. A pediatra Clara Takaki Brandão havia, né, criado um tempo atrás um composto de farelo de arroz e trigo, folha de mandioca, semente de abóbora, gergelim, etc., chamado multimistura. Isso aí estava sendo distribuído, né, para a rede de escolas públicas. E isso aí estava salvando vidas, milhares de vidas de crianças que não tinham o que comer, está lá multimistura. Eu vi fotografia, a menina que nasceu
parecia um palito de fósforo, né? É alimentado com a multimistura, estava ali com 3 anos, estava gordinha, né? E que agora o governo suspendeu esse negócio da multimistura e vai comprar produtos muito mais caros de empresas estrangeiras. Aqui, decisão do aquele seu ministro Zé Gomes, temporão, Zé Gomes prematuro, né? Aqui, ministro, eu tenho uma mensagem para o senhor. Sabe qual é a mensagem? Vai tomar no cu, vai tomar no olho do seu cu. Tá certo? Porque uma coisa dessa não se faz, isso é cachorrada. Isso é uma coisa que o senhor está fazendo contra o seu país. Essa mulher não fez isso para tirar vantagem, tá certo? É uma pessoa séria, humilde, está trabalhando pelo Brasil, uma pessoa patriota, e vai você lá e coloca o negócio para comprar coisa da Nestlé. Não tenho nada contra a Nestlé, não tenho nada contra empresa nenhuma, mas acontece o seguinte, você tem obrigação de, se é para gastar dinheiro do público, você comprar o melhor e o mais barato. Esses outros produtos que você está comprando não têm as propriedades da multimistura, não atende os requisitos dela. E você está pagando mais caro, você está gastando mais para comprar menos, com o dinheiro dos brasileiros. Inclusive o meu. Inclusive o meu, porque olha aqui, eu, pela lei, eu estou aposentado desde os 45 anos como jornalista. Jornalista aposenta com 25 anos de trabalho. Eu comecei, na verdade, com 18, descontando 2, que eu dou de graça. Me aposentei ali aos 45. Tá certo? Mas nunca fui buscar esse dinheiro. Deixei para o governo por quê? Porque eu sei que tem gente pobre no Brasil, tem velhinho, tem criança que está precisando. Então, não pode dizer, pega minha aposentadoria e enfia do cu. Pega minha aposentadoria e usa para uma coisa justa e correta. Mas não para fazer essa merda que tu está fazendo, temporão. Tu gosta mesmo é de aborto. Eu não sei porque que tu não foi abortado. Agora, vamos lá. O mais bonito dessa semana é o seguinte. O Reinaldo Azevedo escreveu lá na Veja uma matéria dizendo o óbvio, dizendo que a ditadura militar brasileira, por menos que a gente gostasse dela, e nem eu nem ele jamais gostamos daquele governo, né? Eu tenho, tenho pessoalmente, tenho as provas de todo o combate que eu movi contra aquilo, né? Quando na prisão morreu Vladimir Herzog, estava eu lá com o Aldalho Dantas, que era presidente do sindicato, nós editamos o jornalzinho, que foi a primeira denúncia pública feita pelo sindicato, né, de que aquele negócio tinha sido um homicídio e não um suicídio. Foi nós que fizemos isso. Quer dizer que a gente era amigo da ditadura. Como amigo da ditadura? Não tinha um único amigo da ditadura dentro do sindicato, porra. Né? Mas por pior que fosse a ditadura militar brasileira, ela não se compara com o que Fidel Castro estava fazendo em Cuba. De acordo com o livro negro da Revolução Cubana, o número das vítimas de Fidel Castro não está abaixo de 100 mil pessoas. 100 mil civis. Não foi gente que estava combatendo o regime de armas em punho. É civis. Sujeito que ia parar na cadeia, como o caso do Armando Valadares. O Armando Valadares foi preso porque não quis assinar um manifesto. Ficou 24 anos na cadeia porque não assinou o manifesto. Tem gente que vai para a cadeia porque fez uma piadinha. Né? Então, não tem comparação entre o que aconteceu no Brasil, porque no Brasil morreram umas centenas de pessoas, 3 ou 4 centenas de pessoas, que na maior parte, na quase totalidade, eram terroristas armados. A maior parte deles foi morto em combate. Teve gente que morreu na cadeia. Você não precisa contar isso para mim, porque eu mesmo denunciei o caso do Herzog. Tá certo? E é claro que esses crimes que foram cometidos têm que ser investigados e ser punidos. Aí mesmo, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, se um prisioneiro, um sujeito que está na cadeia, ele está sob a guarda do Estado. O Estado é responsável por ele. Não pode bater no sujeito, não, muito menos matar. Quer dizer, os que fizeram isso têm que ser punidos. Agora, não são tantos, não. A maior parte deles morreu tudo em combate. Agora, o pessoal fala, morreu uma vez, né, aquele cretino daquele Quartim de Moraes, né, Quartim, Banheirinho, Salim, né, de Moraes, né, Cozinhim, né, de Moraes. Falar dos caras que deu lá uma lista, diz que os caras que foram denunciados junto com ele por causa da morte do Capitão Xande, morreram nos porões da ditadura. Eu fui ver, né, um morreu na guerrilha, o outro morreu num tiroteio em casa, o outro morreu de velho, o outro não morreu. Tá certo? Eram 7 pessoas, não tem ninguém no porão da ditadura. Quer dizer, o negócio do porão da ditadura é uma figura de linguagem que o pessoal usa para poder mentir melhor. Né? Então,
Primeiro, esses números que eles colocam de vítimas da ditadura é altamente exagerado. Eu mesmo já tive a ocasião, todos os casos, presta atenção, todos os casos que eu fui investigado, de gente que eles diziam que a ditadura tinha matado, com exceção do Herzog, eu descobri que era tudo furado. Aquele famoso caso lá do Caco Barcelos, de 2 terroristas que teriam sido assassinados pelo exército, e depois o exército simulou um desastre automóvel para justificar a morte deles. Eu provei que a reportagem era uma fraude. Teve outro caso também do sujeito que disse que enterrou lá uns documentos. Veja você, ele disse que era um soldado, que disse que o chefe tinha mandado, o comandante tinha mandado ele queimar os documentos comprometedores sobre a tortura. Como não deu tempo de queimar, ele enterrou. Você pode acreditar numa coisa dessa? Você queimar um documento é você acender um fósforo. Agora, para tu fazer um buracão de 2 metros de profundidade, vai horas de trabalho. Porque não deu tempo de acender o fósforo e tem que abrir um buraco. Quer dizer, muitos casos desse tipo. Uma contraparenta minha, que eles disseram que foi vítima da ditadura, né? Eu sei que a mulher morreu de velha na Suécia, pô. Quer dizer, não foi morta pela ditadura, no entanto, ela está em tudo quanto é lista. Então, esse número também já é altamente duvidoso, né? Mas, mesmo assim, não... Na pior das hipóteses, não passou de 400 pessoas, nenhum inocente. Era tudo terrorista armado ou colaborador direto de organização terrorista. Daí o Reinaldo Azevedo diz, olha, não tem comparação entre a violência e a crueldade que teve na ditadura brasileira e o que fez o Fidel Castro. Tá certo? Bom, daí um monte de canalha, de mentiroso, vagabundo, começou a escrever lá para a Veja. A gente sabe como é esse negócio. Isso aí é reação em cadeia. Quer dizer, o Comitê Central manda e a putada toda começa a escrever carta para fazer de conta que o público anônimo está contra. Anônimo coisa nenhuma. Isso aí é tudo dirigido, tudo isso é orquestrado. Eu sei como funciona essas coisas. Já fui vítima disso. Começa todo mundo lá a escrever para a Veja pedindo o quê? Pedindo a cabeça do Reinaldo Azevedo. O argumento deles é esse. É a mesma coisa que faziam comigo no tempo que estava na época, que acabou até funcionando. Não, tira esse sujeito daí. Esse cara cria problema. Esse sujeito fala o que a gente não gosta. É isso, eles não admitem. Você fala um negócio que eles não gostam, eles não vão discutir com você, para argumento não tem, eles não entendem nada do que estão falando, é tudo mentira. Tá certo? Então eles apelam a esse negócio. Tira o cara daí. Eles querem tapar a sua boca. Não querem discutir porque na discussão se ferra. Se ferra que nem sempre se ferrou, que nem comigo se ferrou Leandro Conder, se ferrou Carlos Nelson Coutinho, se ferrou a Laura Café, se ferrou Muniz Sodré, toda essa cambada comunista veio discutir comigo, todos saíram com o rabo entre as pernas. É Mir Sader, tá certo? Então eles não tem como discutir. Daí, entre outros, aparece aquele cidadão chamado Gerald Thomas, né? Aquele sujeito que, né, diretor teatral, cuja maior realização foi mostrar a bunda para o público, né? Porque foi vaiado, né? A montagem que ele fez do Wagner é tão ruim, né, que da ópera do Wagner, que o pessoal vaiou e ele foi mostrou a bunda, que é tudo que ele tem para mostrar, tá certo? Então ele escreveu, olha aqui o que o sujeito escreveu. Eu vou ler aqui e depois eu comento, tá bom? Ele reclamando aqui da comparação que o Reinaldo fez entre a ditadura brasileira e cubana. Espera aí, senhor blogueiro, trocadilheiro, nada engraçadinho. Com Fidel ou sem Fidel, com Hitler ou Pol Pot, com ou sem Milosevic ou Stalin, com ou sem Robert Mugabe ou Idi Amin Dada, não vou aqui começar a criar um incesto entre blogs. O que seria isso? Um clog ou um inlock? Enfim, se quisermos comparar crimes humanitários, não precisamos de máquinas calculadoras. Mas o blogueiro aí da Veja, apesar de querer colocar muitos números e estatísticas em seu blog, acho que falta sexo em sua vida. Você pratica isso por acaso? Está com a vida sexual em dia? Precisa de umas dicas? Esse blogueiro está com os ponteiros no mesmo lugar que Nader, nele próprio. Daí prossegue. E acusa o Reinaldo Azevedo aqui, destruir a dignidade de famílias que sofrem até hoje a perda da vida de milhares de vidas inocentes, muitos estudantes sacrificados em nome de nada. Eu disse nada. Em nome da brutalidade pura, do capital estrangeiro, do investimento obscuro, do totalitarismo sem forma, sem idealismo, do regime militar de ultradireita financiado e orientado pela CIA. Não acredita ainda?
Leia o livro de Philip A. Dick. Não acredita ainda? Vá aos inúmeros livros lançados na época pela isenta e excelente Amnesty International. E ainda tem gente que defende os militares. Quanta gente imbecil, caramba. Bom, vamos ver do que se trata. Então, em primeiro lugar, que história é essa de milhares de vidas inocentes? Né? Tudo que a esquerda conseguiu arrumar até agora foi uma lista de 420 poucas vítimas, né? Das quais muitas são falseadas. Então, já está aumentando aqui das centenas para os milhares. Em segundo lugar, se os números não interessam, quer dizer, por que o Reinaldo Azevedo não pode falar em milhares, não pode falar em números e você pode? Por que você pode apelar aos milhares e o Reinaldo não? Por que falar em número é feio para um lado e para o outro é bonito? Em segundo lugar, esse negócio de sexo, o que tem que ver com a história? Quer dizer, que negócio é de alegar que você não pode falar de Cuba porque não faz sexo? E o que é que você entende de sexo, Gerald Thomas? Vocês já viram a cara do Gerald Thomas? Vocês acham que alguém faz sexo com ele, porra? Quer dizer, o sujeito ele está tão necessitado de sexo que tem que mostrar a bunda para um teatro inteiro. E mesmo assim, não acredito que ninguém foi lá comer ele, não. Né? Eu acho que uma pessoa para transar com o Gerald Thomas, seja para comê-lo, seja para ser comido por ele, precisa estar muito mal da cabeça. Olhe bem para a cara dele e vê se um sujeito desse pode falar da vida sexual alheia, mesmo que fosse pertinente. Agora, o argumento dele é maravilhoso, quer dizer, apesar de querer colocar muitos números e estatísticas em seu blog, acha que falta sexo em sua vida. Quer dizer, como é que pode o sujeito usar esse tipo de argumento? Agora, o mais bonito aqui é que ele cita como fonte de que o regime militar de ultradireita foi financiado e orientado pela CIA o livro do Philip A. Dick. Philip A. Dick não sei trabalhar para a CIA e que depois confessou que tinha sido sempre comunista, vive em Cuba e trabalha para o Serviço Secreto de Cuba. Olha a confiabilidade do nego. É o cara que realmente se vendeu para Cuba e hoje está lá ganhando dinheiro. Inclusive, ele promovia dessas excursões turístico-publicitárias para Cuba, até o Philip A. Dick por trás disso. O sujeito também era propagandista de Cuba. É o sujeito mais desmoralizado que tem. Agora no Brasil ainda tem gente que acredita em Philip A. Dick, passado mais de 30 anos, depois que o negro já foi desmoralizado. Essa coisa também de que o regime foi financiado e orientado pela CIA, aonde você tirou isso? A única prova que mostraram até agora de que o governo americano interferiu no golpe de 64 foi a carta do embaixador Lincoln Gordon para o presidente Johnson, carta datada do dia 31 de março, em que o Lincoln Gordon diz o seguinte: senhor presidente, os caras aqui estão dando um golpe, nós precisamos fazer alguma coisa. Ora, se depois do golpe em marcha o embaixador está avisando o presidente americano dizendo que precisa fazer alguma coisa, que raio de preparação é essa? Como é que o Lincoln Gordon poderia estar avisando o presidente de uma coisa que está acontecendo se eles mesmos já tinham preparado a coisa? É inteiramente absurdo. Quer dizer, esse documento prova que a embaixada americana acompanhou a preparação do golpe, mas não participou em nada. E os caras usam isso como prova do contrário. Quer dizer, isso é uma fraude. A gente mostra um documento que prova A, e ele diz que aquele documento prova B. Ele diz isso confiando que você não vai ler o documento, mas eu leio sim. Eu li essa correspondência e sei que ela prova o contrário do que ele está falando, só que querendo prestar atenção. Agora, sempre tem aí um Gerald Thomas, né, para falar isso como se fosse uma coisa certa. Porque essa é a velha técnica da propaganda que ele diz. Você lança uma mentira, depois você usa essa mentira como prova da segunda mentira, e a segunda como prova da terceira, e daí você vai criando uma cadeia de mentiras, né,
que dá a impressão que está tudo provado. É uma coisa que uma mentira fica como fundamento da outra, fundamento da outra, e aí, quando chega um leitor desavisado, que não acompanhou a série inteira, imagina que aquilo está tudo provado mesmo. No Brasil, o número de pessoas que acreditam que a CIA deu o golpe em 64 é uma monstruosidade. Por quê? Porque isso é repetido no sistema de ensino inteiro, é repetido na mídia. Quando você diz prova, o nego mostra lá a carta do Lincoln Gordon, aí. Daí você lê e fala, peraí, mas o que o Lincoln Gordon está falando é que o governo americano precisaria fazer alguma coisa depois do golpe já desencadeado. Tá certo? Quer dizer, isso aqui não prova preparação nenhuma, ao contrário, prova que os Estados Unidos só entraram na conversa depois do golpe já em andamento. E além disso, aquele golpe foi uma operação muito simples. Já que precisa da CIA para ajudar a fazer aquilo, quer dizer, o general Mourão Filho juntou lá uma tropa em Minas Gerais e desceu para o Rio de Janeiro. Quando o João Goulart ficou sabendo disso, já saiu correndo. Quer dizer, será que precisa a CIA para orientar um negócio desse? Ora, porra, isso é fazer pouco da inteligência alheia. Né? A mesma coisa aqui. Né? Não pode mexer com o Fidel Castro, aparece logo um monte de viúva, eles ficam assim, elas ficam tão enfesadas, ficam tão brabas, e começam a chamar os outros de fascista, nazista, filho da puta, tudo. Eles ficam bravos demais. Aqui aparece o tal do Minhocarta. Minhocarta, sabe aquele sujeito da Carta Capital? Né? Olha aqui. Ele também insiste nesse negócio. O embaixador Lincoln Gordon foi o sujeito que fez a Revolução de 74. Daí você pede prova, ele mostra a mesma carta do Lincoln Gordon. Ô Minhocarta, puta merda, vai ser mentiroso na casa do caralho, porra. Quer dizer, vocês usam o prestígio da sua própria mentira infinitamente repetida, baseada num documento que prova o contrário. Quer dizer, você esconde o documento para ninguém ver. Né? E quando mostra o documento, mostra rapidinho para ninguém ler. Porque se ler, vai descobrir que ele diz o contrário do que está falando. Agora, o mais bonito é também a mesma coisa de você esculhambar com o regime militar. O regime militar foi péssimo em tudo, mas no ponto de vista da economia, ninguém pode dizer isso. Agora, diz aqui o Minhocarta, a ditadura foi de tal modo medíocre nos conteúdos e daninha nos resultados, ao contrário de Fidel, personagem histórico imponente, uma das maiores do século passado. Olha, a obra do Fidel é 0. Porque quando aparece esse negócio dizendo, olha, em Cuba não tem analfabeto, eu digo, no tempo do Batista já não tinha. Né? Cuba tem uma excelente assistência médica, no tempo do Batista já tinha. Tá certo? Cuba era a quarta economia do continente. Passou para o 28º lugar, porra. 29º, não, estou mentindo. 22º. Passou para o 22º lugar. Quer dizer, essa é a obra. Agora, durante a ditadura militar, o Brasil, que era a 40ª economia do mundo, passou para o 8º lugar. O crescimento econômico, só durante o governo Médici, tirou da miséria, tirou da marginalidade econômica, no mínimo 30 milhões de brasileiros. Quer dizer, isso foi a maior obra social da história da América Latina, seu bosta. Tá certo? Minhocarta, você é um bosta mesmo. Quer dizer, eu não te respeito como jornalista, eu acho você um merda, eu acho que você não sabe escrever, você escreve todo enrolado, esse negócio barroco, ridículo, você tá entendendo? E eu acho que você desensinou toda uma geração de jornalistas a escrever, tá certo? Foi você que inventou a Veja. Só que a Veja é um sucesso. Só que é o seguinte, Minhocarta. No seu tempo, a Veja deu prejuízo durante 10 anos. Não é isso? Você só consegue fazer prejuízo. Se é bom para entrar nas empresas, apresenta lá um projeto mirabolante que dá um prejuízo pela da mãe, daí você sai e faz a mesma coisa em outra empresa. Você é um incompetente. Você é um fracassado, Minhocarta. Fracassado. É assim, a sua carreira no jornalismo é saída de leão, chegada de cão. Você está entendendo? Agora está fazendo essa merdinha da Carta Capital. Quando eu era jovem, rapaz, você era o estrelo. Você era o homem da Veja, você era o homem do Jornal da Tarde. Aqueles projetos tudo incríveis. Só que é o seguinte, dá tudo prejuízo. Tudo dava para trás. Essa pedaço da história não contava. Depois eu não sei quem foi que salvou a Veja. Alguém teve que ir lá e salvar a Veja. Que hoje é uma grande revista. Não no seu tempo. Era uma revista de bosta quando foi lançada. Né? Agora, como é que um jornalista profissional pode vir com essa história do embaixador Lincoln Gordon?
Eu comentei isso, eu não preciso estar repetindo. Tem um artigo meu que mostra lá o texto da carta. Vocês leiam o texto e vejam se isso aí prova o que as pessoas estão dizendo que prova. Eles são tão cínicos que eles pegam a prova do contrário e exibem na sua cara. Quer dizer, isso é blefe. Agora, eu estou impressionadíssimo aqui, porque é o seguinte, a direita brasileira, a gente fala mal da esquerda porque só tem esquerda, né? Mas ó, a direita brasileira também, bicho, é um negócio de você cair de costa de tanta burrice que acontece ali, né? Mas antes de dizer isso, olha, vou fazer uma coisa, pessoal, essa turma toda está juntando, é uma campanha para tirar o Reinaldo Azevedo da Veja. A gente sabe que o único objetivo deles é isso. Eles não vão discutir com o Reinaldo Azevedo, discutir, mas esse Geraldo Thomas tem capacidade para discutir com o Reinaldo Azevedo. Mas esse Mino Carta apanhou numa discussão, apanhou do Anselmo Heydrich, que é outra besta quadrada. Quer dizer, o Mino Carta é mais burro do que o Anselmo Heydrich, pô. Mas ele vai conseguir discutir com o Reinaldo Azevedo. Ora, porra. Né? Mas então eles não sendo capazes de discutir, eles fazem essa campanha para tirar o sujeito da revista. É só pressão política, é só isso que eles sabem fazer. Eles fizeram contra mim, agora estão fazendo contra o Reinaldo Azevedo, já fizeram contra o Diogo Mainardi também. É sempre aquela mesma coisa, tentar assustar o empregador. Tira esse cara daí, senão você vai ter problemas. Quer dizer, é chantagem. É pura chantagem, é intimidação. Então, turma, vamos fazer o seguinte, eu apelo a vocês, escrevam para a Veja, denunciem esta coisa. O Reinaldo Azevedo tem o direito de dizer o que ele quiser. E ele diz muito bem, o Reinaldo é um dos caras que sabe escrever. Não é como esse analfabeto desse Geraldo Thomas que escreve quisermos com Z. Olha, Geraldo Thomas, quisermos com Z é a puta que eu pariu. Você tá entendendo? E esse negócio de sexo também, porra, o que é isso? Quer dizer, você vai contestar, né? O Reinaldo Azevedo diz, olha, assim, a ditadura brasileira matou 400 num país do tamanho de país de dimensões continentais. Né? O governo cubano matou 100 mil pessoas numa ilha que acho que tinha um sexto, um oitavo da população brasileira. Quer dizer, é uma simples questão de centro e proporções. Né? O que o Geraldo Thomas tem a responder isso? Você não faz sexo. O que quer dizer? Era para fazer sexo com você? Você quer que o Reinaldo Azevedo vá lá comer você, ou dá para você, ou sei lá, eu não sei suas preferências sexuais. Eu nem sei se você sabe o que é sexo, acho que você não sabe não, porra. Entendeu? Acho que sexo é um negócio que você imagina o seguinte, você se tranca no banheiro e faz sexo lá, entendeu? Sozinho. Depois você chora um pouquinho e vai dormir. Tá certo? Eu acho que a sua vida sexual é isso, Geraldo Thomas. Porque é só olhar para a sua cara e ver nenhum cidadão em seu juízo perfeito, cidadão ou cidadã em seu juízo perfeito, vai transar com você. Peraí, tem alguém na linha. Então, turma, escrevam para Veja. Vamos dar uma força para o Reinaldo Azevedo. Quem é? Olá, é o Alex. Alex, tudo bem? Tudo bem, e aí, como é que vai? Tudo certinho. Hoje eu li no jornal aqui, falando que a Farc, a maior indústria de cocaína do mundo. É mesmo? Pelo jeito, está sendo muito lucrativa lá no Brasil, lá a filial que o Lula está comandando lá no Brasil, lá porque... esse pessoal está tudo sentadinho no colo do Lula, só passa a mão na cabeça dos meninos. 200 toneladas por mês, isso aí é $1 bilhão por mês aí. Com esse dinheiro ele pode pagar a dívida externa do Brasil, né? Porra, se dava. Ué. E o Fidel Castro fez a renúncia e você viu que eleição... Lá agora é monarquia, porque passa pro irmão, né? Passa pro filho, passa pra mulher, passa pro tio, né? É a dinastia. Aquilo ali, dinastia, e depois ele fala que fascismo fascistas são os outros. Ele não. Ele não é fascista, fascistas não. São os outros, assassinos são os outros. Olha, você quer saber? Com esse pessoal comunista, rapaz, comunista é tarado. Tarado, porque, olha, eles acham que é mais grave a ditadura brasileira matar 400 terroristas do que o governo chinês matar 75 milhões de civis. Por quê? Porque eles acreditam nisso, por quê? Porque Che Guevara disse que os comunistas são o primeiro escalão da espécie humana. Eles são uma espécie superior, são a raça superior. Então, matar um deles é pior do que matar 1 milhão dos outros. Eles pensam assim mesmo. Agora, dá para conversar com a pessoa dessa? Julgar com um cara desse é normal? Tu não é normal, o Geraldo Thomas.
Minho carta, você também não é normal. Vocês são tarados, vocês são loucos, vocês são sociopatas. Outra coisa também, vocês estão mandando... Esse Gerotomas, um tempo atrás ele escreveu maravilhas do experimento pedagógico que foi feito numa universidade lá na Holanda. O professor disse assim, vocês não podem julgar o homossexualismo se não experimentarem, então vocês têm que experimentar. Daí fez um experimento de sexo oral, e os alunos tinham que participar, se não participar, tirar 0. Então, é isso aí. O Gerotomas achou isso maravilhoso. Então, essa pedagogia do Gerotomas, se depender do Gerotomas, o que você vai aprender na universidade? Vai aprender a chupar pica, que é a atividade intelectual mais alta que o Gerotomas consegue conceber. Como é que você pode conversar com uma pessoa dessa e achar que é um cara normal? O Gerotomas não é para conversar com ele. É para cuspir na cara dele, dar um pé na bunda e calar a boca, burro. E se eles estão mandando 200 toneladas para o Brasil, quanto é que eles estão mandando para Cuba? Pois é, o negócio ali é brabo, hein? É outro, é. Agora, você deve ter lido aquele livro do... Como é que chamava o cara? Luiz... Esqueci, mas tá lá o livro, a Máfia de La Habana. O livro está todo transcrito no Mídia Sem Máfia. Monarquia. Fidel Castro é o chefe do narcotráfico na América Latina. Agora aposentou. Aposentou? Passou pro irmãozinho, né? Aquilo ali é monarquia. Nem máfia, né? Al Capone, pro Luque Luciano, passa pro irmãozinho. Passa pro irmãozinho, pros que estão os assessores dele lá, como é o vice-presidente, o ministro, primeiro-ministro, e aí por diante. Então é isso aí, Olavo. Um abraço aí. Um abraço, brigadão pela participação. Ok, tchau. Tem mais alguém na linha aí, vamos ver quem é. Enquanto isso, peraí, deixa eu aqui. Alô, tem alguém na linha? Alô, Olavo? Sim. Olavo, está me ouvindo? É o Alfredo do Rio. Alfredo, tudo bem? Tudo bom, Olavo? Tudo bom. Olavo, tudo bom. Só para você ficar sabendo, saiu a revista Veja dessa semana, chegou às bancas hoje, né? E na capa tá o perfil, né? Uma capa preta do Fidel Castro, o perfil dele. E aí o título é o seguinte, já vai tarde. E vai mesmo. O fim melancólico do ditador de Cuba e hipnotizou a esquerda durante 50 anos. Notícia ainda. A gente tem pelo menos uma Mas olha, escuta só. O Gerotomas, ele diz que todo mundo devia chupar pica na universidade. O sujeito gosta de chupar pica porque não vai gostar do Fidel. Porra. É questão de gosto. Agora, ele quer sair também. Alô, Olavo? Oi. Continue aí. Então é isso, saiu essa manchete da revista Veja, as outras revistas nacionais, nenhuma deu nenhum destaque à saída do Fidel Castro, e se derem também provavelmente vão dar destaque favorável a esses anos todos da ditadura cubana, de alguma forma vão camuflar essa ditadura. Pelo que a gente está vendo, é uma revista popular, tirando os sites de internet, igual Mídia Sem Máfia. Isso não é só no Brasil. O Reinaldo Brasil. Olha aqui. Eu recebi aqui. Marco Seifert. Ele diz que ele vem para o Brasil, aqui da Europa, e deixou a Suíça, foi morar no Brasil. Mas ele em contato com a Europa através da rede, debatendo em blogs, entre os quais o blog do Corriere della Sera, importantíssimo jornal italiano. E tem um correspondente, Rocco Controneo. E ele está lá, o Rocco Controneo sobre o negócio. Olha o que o desgraçado responde. Ele diz que ouviu falar por anos atrás, a mídia não trata desse assunto, não é nada. Ô, Alfredo, a seu computador aí, senão não pode falar. Ok, Olavo. Daí olha aqui, o correspondente do Correio da Série diz que o Foro de São Paulo não tem importância nenhuma. E depois, eu não acredito que o Lula tenha simpatia com as Farc. E olha aqui, não é questão de acreditar ou não. O Lula, como presidente do Foro de São Paulo, assinou lá um manifesto de apoio integral às Farc. Depois, recusou o pedido do governo da Bolívia para classificar as Farc como entidade terrorista. Então não é uma questão de a gente achar ou não achar. Isso é documento, ó, seu Rocco Controneo. Tu é uma besta quadrada. Como é que pode trabalhar num jornal como o Correio della Sera? Acontece
que o mundo inteiro está cheio desses picaretas, vagabundos, incapazes, que estão lá para fazer propaganda política e mentir, esconder os fatos. Então não é só no Brasil, não. De qualquer modo, obrigado pelo aviso, Alfredo. Né? Agora, estava falando aqui, né, na direita, também, a direita brasileira também pode concorrer ao prêmio imbecil coletivo. Aqui não dá para concorrer porque a quantidade é pequena. Tá certo? Se comparar o número, se ele está falando besteira na direita e com a esquerda, é 1 para 1000, tá certo? Mas o progresso tudo pode, né? Com o tempo a direita brasileira vai crescer e vai multiplicar também e vai poder concorrer ao imbecil coletivo. O senhor que eu sempre respeitei, a frente jornalista, é o Ali Kamel. Mas agora o Ali Kamel escreveu 2 artigos falando maravilhas do Barack Obama. Diz que a eleição do Barack Obama seria um salto civilizatório maravilhoso. Né? O senhor não sabe nada o que é Barack Obama. O que ele sabe? Ele diz isso baseado nos 2 livros do Barack Obama. Que o Barack Obama fala maravilhas de si mesmo. Então o Barack Obama vai lá e ele faz exatamente o jogo do Carter. Ele posa do sujeito equilibrado, moderado, bonzinho, mas a mesma coisa. Agora, quando você... Um político, ou Ali Kamel, eu vou ter que te ensinar, pô. Não se compreende um político pelo que ele diz. Tá certo? Mas pelas conexões reais que ele tem. Ele está ligado a quem? Quem dá dinheiro para ele? Quais são as alianças reais que ele tem? Quer dizer, interessa o que o político faz, a ação real. Não é as palavras, sobretudo escrito num livro. Ó, um cara que escreve um livro de memória aos 40 anos só pode ser picareta, porque memória é coisa para 80. Então, quando o cara está na hora da morte, ele conta a vida dele de verdade. Mas aos 40 é propaganda. Mas esses 2 livros são parte integrante da campanha do Barack Obama. Não é para acreditar, não. Olha aqui. O Barack Obama vivia citando, né, um tal de Frank, que teria sido amigo dele, e que foi o guru dele, né, no tempo do Havaí. Sabe quem era o tal do Frank? Né, que era o mentor dele. Frank Marshall Davis, que era membro do Partido Comunista dos Estados Unidos. O Partido Moscovita. Né? Isso aí é a notícia dada pelo meu amigo Cliff Kincaid, né, no Accuracy in Media, AIM. Aliás, eu falei, eu estou ficando gaga mesmo, puta vida. No começo eu falei do depoimento do Lord Monckton. O depoimento do Lord Monckton está no AIM. Você procura www.aim.org e você vai encontrar lá tanto o depoimento do Lord Monckton, que é excelente, muito importante. Lá você vai pegar também o link para o artigo que saiu no Telegraph, que é um artigo maravilhoso, muito sério. E vai encontrar o link para essa história do Obama's Communist Mentor. Está lá, né? É o Frank Marshall Davis, comunistão. O outro guru do Obama é o Zbigniew Brzezinski, aquele que era o mentor do Jimmy Carter. Eu estou falando... O Obama é o Jimmy Carter. Ninguém percebeu ainda que eles parecem diferentes, mas se você olhar bem, você vai ver que é a mesma pessoa. Quer dizer, é um neguinho pró-comunista, comprometido até o fim com o radicalismo islâmico, com o comunismo, com China, com tudo que é merda, tá certo? E que se faz de bonzinho só para chegar no poder. Quando chegar lá, o que ele vai fazer? Vai passar a mão na cabeça de entidade terrorista, tá certo? Vai trair todos os aliados dos Estados Unidos. Né? Essa ascensão da esquerda no Brasil foi inteiramente devido ao seu Jimmy Carter. Jimmy Carter que, né, apertou o Brasil para trazer esses caras tudo de volta. Né? E agora Jimmy Carter fica aí legitimando essa eleição, aquele famoso plebiscito, não esse último, o outro plebiscito, né, que até os membros da comissão da União Europeia, que foi lá para investigar, o sujeito agora confessou que o negócio foi tudo fraude mesmo. Né? Mas o Jimmy Carter, não, ele legitima tudo. Fidel Castro, não pode tocar no Fidel Castro. O problema do Fidel Castro é o embargo econômico. Eu acho gozado, porque antes da Revolução Cubana, o problema de Cuba não era o comércio com os Estados Unidos. Cuba sofria, estava na merda porque comerciava com os Estados Unidos. Aí parou o comércio. Está na merda porque parou o comércio com os Estados Unidos. O que vocês querem? O imperialismo atrapalha vocês pela sua presença ou pela sua ausência? O que vocês querem, afinal de contas? Quer dizer, todo mundo que berra contra o embargo comercial dos Estados Unidos,
é um picareta, mas picareta. Aliás, outro dia eu li um artigo do Frei Beto, de 2005, em que ele se trai, porque ele fala do embargo, né? Esperneia contra o embargo, e no fim ele confessa que Cuba vive do dinheiro dos exilados que estão em Miami, que mandam dinheiro para lá. Quer dizer, o embargo significa o seguinte, que não sai dinheiro de Cuba para os Estados Unidos, não sai, mas entra. Então esse embargo não prejudica em coisíssima alguma. Né? Agora, o Obama, quer dizer, um dos mentores dele é um comunista, o outro é o Brzezinski, que é pró-comunista e que sempre foi o sujeito que foi a favor da política de apaziguar os inimigos dos Estados Unidos. Apaziguar significa o seguinte, fortalecer eles e sacanear com o próprio país. O Jimmy Carter foi o sujeito que saiu da presidência com 20% de popularidade. Foi o pior presidente americano de todos os tempos. Só será... Veja, o George Bush, no ponto mais baixo, tinha 34. Não dá para competir com o Jimmy Carter. Agora, o Obama vai ser um pouco pior. Veja, o Ali Kamel está tão por fora que ele acredita no cristianismo do Obama. Ora, porque ele diz lá, o Obama se converteu ao cristianismo e frequenta Trinity United Church em Chicago. Sabe o que é Trinity United Church? É a igreja africanista, promove cultura africana. Tá certo? É afrocentríaco. Tá certo? É isso que eles promovem lá. E nessa base aí, tá lá o Obama toda hora vai para o Quênia, né? Tem contatos no Quênia. O ministro do Trinity, o reverendo Jeremiah Wright, é amigão, aliado do Louis Farrakhan. Sabe aquele que diz que tem que matar tudo quanto é judeu no mundo? Aí, é o amigo é o aliado do pastor da Trinity United Church. Pior ainda, tem mais coisa aqui. Né? O Obama tem um irmão que ainda vive no Quênia. Tá certo? Esse irmão é militante radical islâmico e suporta o grupo marxista lá da região, chefiado por um tal de Raila Odinga. Agora, você me dizer que esse sujeito é cristão? Que ele é moderado? Ora, que é isso ali, Camel? Vê se acorda. Uma vez eu aplaudi um artigo seu em que você corrigia, você criticava, né, várias ideias preconceituosas que corriam na mídia brasileira sobre o Islã. Eu achei aquele artigo maravilhoso, aplaudi publicamente. Por quê? Porque eu era um estudioso do Islã, mas também não gostava de ver brasileiro falando besteira contra o Islã. Agora, uma coisa é a gente, vamos dizer, corrigir, né, calúnias, mentiras, difamações que correm contra uma religião. Outra coisa, tá certo, é você apoiar um sujeito que está ligado, vamos dizer, ao radicalismo islâmico, que está, vamos dizer, comprometido com o radical islâmico comunista por tudo quanto é lado, só porque o sujeito falou bonito na memória dele. Ô, Ali Kamel, vê se acorda, porra. Né? Agora tem mais um telefonema aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. É a Celina. Oi, Celina. Tudo jóia? Meu anjinho, tudo bom? Que saudade. Então, Olavo, eu ouvi você falando aqui do Gerald Thomas, eu não consegui me conter. Menino, uma vez de pirraça, eu fui numa peça dele no Rio, uma que entrava um batom gigante no meio do espetáculo, e todo mundo vendo aquilo, né? E eu não consegui me conter, e no meio daquela cena, eu peguei e falei em voz alta, não entendi essa parte. O teatro veio abaixo. Era isso que eu tinha para te falar. Não vou ocupar mais seu tempo. Muita saudade, meu querido. Um beijo. Tchau. Celina foi minha aluna no Rio de Janeiro, uma querida amiga. Foi muito bom receber esse telefonema dela. Então aqui eu vou dar a notícia mais importante da semana, que é o seguinte. A minha cachorrinha, Honey, da raça Beagle, teve 7 filhotinhos que são a coisa mais linda da América. Não adianta pedir que eu não dou para ninguém. Espera aí, ainda tem mais um telefone. Vamos ver se dá tempo de atender. Alô?
Oi. Alô, Olavo. Eu? Quem é? É o mais sofrido, Paulo. Quem é? É o mais sofrido, Paulo. Paulo? Isso. Olha, Tudo bem? eu queria avisar você, tudo bem. Eu queria avisar você rapidinho, que você falou da medicina em Cuba, e o Cavaleiro Conde fez hoje um artigo fantástico com o depoimento do ex-embaixador, desmascarando todo a medicina de Cuba, que é uma total farsa. É uma farsa total, é uma farsa total. Então, dá uma olhada no blog do Cavaleiro Conde. E outra que eu sempre estou avisando você, não comentou ainda, mas no Paraguai está para ganhar um comunista. É um ex-bispo que foi expulso da igreja, que nem a igreja quis. Né? Um bispo comunista está para ganhar no Paraguai e é apoiado pelo Fórum de São Paulo. Se não for Olha só, eles estão matando matando o continente inteiro. A América Latina foi isso mesmo, foi para a privada mesmo. Já vão começar criando caso com a Itaipu. Vai ser no Paraguai o próximo problema aqui da América do Sul. É isso aí então, Olavo. Dá uma olhada no Cavaleiro. Obrigado pelo aviso. Mascara tudo. Isso. Tchauzão. Eu vou lá no site do Cavaleiro Conde, é muito legal esse site, ele diz que ele é muito completo, agora que está fazendo desmascarando com vários artigos de embaixadores, tudo desmascarando a medicina em Cuba. Falou? Um abraço. Obrigado pelo aviso. Só que, gente, eu vou ter que ir terminando o programa. Enquanto aos cachorrinhos, eu repito, não adianta pedir porque eu não dou e não vendo, é tudo meu. Até a semana que vem, um abração para todos, muito obrigado.